Eu já exercia o sacerdócio havia quase 18 anos quando esse caso começou. Não era um novato. Também não me considerava um especialista. Até então, minha experiência com casos de possível possessão sempre havia terminado da mesma forma: encaminhamento médico, acompanhamento psicológico e orientação pastoral. Eu acreditava, e ainda acredito, que o papel da igreja começa com prudência, não com rituais. O primeiro contato não veio em forma de urgência. Foi uma mensagem simples, enviada pela Cúria Diocesana, solicitando que eu acompanhasse um caso em observação. Nada mais. Lembro-me de ter pensado que seria mais um acompanhamento breve, uma conversa, algumas visitas, talvez uma oração discreta. Naquela época, eu dormia bem. Celebrava missas normalmente. Não carregava comigo nenhum peso além do comum. Eu ainda não sabia que aquele caso não terminaria com a libertação de uma pessoa. Terminaria com a quebra silenciosa de algo em mim. O caso envolvia um homem de 30 e poucos anos. Trabalhava, tinha família próxima e nenhum histórico religioso extremo. Antes de qualquer aproximação pastoral, recebi cópias dos relatórios médicos, psiquiatras diferentes, diagnósticos semelhantes, transtorno dissociativo, episódios de agressividade, amnésia parcial. Nada que isoladamente justificasse a intervenção da igreja. Minhas primeiras visitas foram feitas na presença de profissionais de saúde. Não houve orações formais, apenas conversa. Ele falava pouco, respondia apenas o necessário. Mantinha o olhar baixo, como alguém cansado. Em nenhum momento demonstrou aversão a símbolos religiosos. Nenhuma reação ao crucifixo. Nenhuma alteração diante de textos bíblicos. Se dependesse apenas daquelas primeiras impressões, eu teria encerrado o acompanhamento ali mesmo. Mas havia um detalhe. Sempre que eu encerrava as visitas, já do lado de fora do quarto, quando acreditava não estar mais sendo observado, ele mudava completamente de postura. Os profissionais relataram que nesses momentos, sua voz se tornava firme, articulada demais para alguém sob sedação. Eu não presenciei isso no início, e foi justamente essa ausência de evidência direta que começou a me incomodar. Pela primeira vez, percebi que o caso não desafiava minha fé, mas meu critério. E critério para um sacerdote é uma responsabilidade pesada. A primeira vez que presenciei a mudança não foi durante uma oração, foi durante uma conversa comum. Eu perguntava sobre a rotina dele antes da internação. Coisas simples: trabalho, família. Ele respondeu com frases curtas, previsíveis. Em determinado momento, fiz uma pausa. Fechei o caderno de anotações. E fiquei em silêncio. Foi então que ele levantou os olhos. O olhar não era agressivo. Não havia raiva. Apenas atenção. Ele disse meu nome completo. Não o nome pelo qual sou conhecido na paróquia. Não o nome usado nos registros públicos. O nome completo que consta apenas nos documentos da diocese. A forma como falou foi calma, sem ameaça, sem alteração de voz. Aquilo me desarmou mais do que qualquer grito poderia ter feito. Perguntei como ele sabia. Ele sorriu levemente e respondeu: nem tudo precisa ser dito em voz alta para ser conhecido. Em seguida voltou a abaixar a cabeça, como se nada tivesse acontecido. Os profissionais na sala não reagiram, não haviam percebido. Eu anotei o ocorrido como uma possível dedução. Um acaso, uma coincidência improvável. Mas, ao sair dali, percebi algo novo. Minhas mãos tremiam, não por dedo físico, mas por uma sensação difícil de explicar. A impressão de que pela primeira vez, o acompanhamento não era unilateral. Relatei o ocorrido ao bispo. A orientação foi clara: continuar observando.
Nada de precipitação. Foram semanas de acompanhamento silencioso. Nenhuma manifestação pública. Nenhum episódio violento. Ainda assim, os relatos paralelos aumentavam. Funcionários afirmavam ouvir diálogos quando ele estava sozinho. Frases articuladas, coerentes demais. Com autorização formal, iniciamos um rito restrito, sem solenidade, sem testemunhas além do necessário. Não houve gritos. Não houve contorções. O ambiente permaneceu estável, clinicamente normal, até o momento em que interrompi. Não por exaustão, não por resistência física. Interrompi porque percebi que minha atenção já não estava no homem à minha frente, mas em mim mesmo. Minhas palavras saíam corretas, mas meu foco oscilava. Era como se cada frase exigisse um esforço desproporcional, como se eu estivesse sendo observado enquanto observava. Pedi que o rito fosse suspenso naquele instante. Não houve objeção, nem reação do acompanhado, apenas silêncio. No relatório, descrevi o ocorrido como interrupção por prudência. Na prática, foi a primeira vez em muitos anos que reconheci um limite pessoal. E isso, para mim, foi mais perturbador do que qualquer manifestação explícita. O acompanhamento foi oficialmente encerrado semanas depois. Outro sacerdote assumiu o caso. A decisão foi administrativa, não espiritual. Eu voltei à rotina. Missas, atendimentos, confissões. Exteriormente, nada havia mudado, mas o silêncio começou a se alongar. Passei a ter dificuldade para dormir. Não por pesadelos, pela ausência deles. O corpo permanecia em alerta mesmo quando a mente estava cansada. Durante o dia, eu me distraía com facilidade. Perdia o fio das homilias. Relia o mesmo parágrafo várias vezes. Em confissão, comecei a ouvir demais. Não as palavras, mas os intervalos entre elas. Foi um colega sacerdote quem percebeu primeiro. Disse que minha voz estava diferente, mais baixa, contida. Neguei qualquer problema. Afinal, eu não era o acompanhado, eu era o responsável. Ainda assim, aceitei a sugestão de procurar ajuda profissional. Não como sinal de fraqueza, mas de coerência. O diagnóstico não veio com nomes grandiosos. Não houve rótulos extremos. Apenas a constatação de um esgotamento emocional profundo, agravado por exposição prolongada à tensão constante. Em outras palavras, eu havia subestimado o impacto de permanecer tanto tempo diante de algo que exige vigilância contínua. E isso cobra seu preço. O acompanhamento psicológico não me afastou do sacerdócio. Também não diminuiu minha fé. Pelo contrário, ele me devolveu algo essencial: a noção de limite. Durante muito tempo, associei fé à resistência absoluta, a ideia de que suportar tudo era parte da vocação. Hoje, entendo de forma diferente. Há experiências que não nos ferem de maneira visível, mas os mantêm em estado permanente de alerta. E viver assim por tempo prolongado não é sinal de força. Desde então, sou mais cuidadoso ao aceitar acompanhamentos semelhantes, não por medo, por responsabilidade. Aprendi que o ritual não termina quando o ambiente se silencia. Ele continua, discretamente, em quem esteve ali. Nem todo impacto deixa marcas externas. Alguns apenas reorganizam a forma como enxergamos a nós mesmos. Se compartilho esse relato hoje, não é para impressionar nem para alimentar curiosidade. É para lembrar que mesmo dentro da igreja, ninguém atravessa certas experiências sem consequências. E reconhecer isso não enfraquece a fé, a torna mais lúcida.